Pedro e São Paulo foram transformados pela graça de Deus, preparando-nos nesta vigília para a solenidade desses dois grandes apóstolos. Celebremos com fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue,
nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias, e não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas afirmo, diante de Deus, que não estou mentindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, as leituras de hoje celebram a vida e o ministério de São Pedro e de São Paulo e destaca o papel fundamental de cada um deles na propagação da fé em Cristo e na construção da Igreja. A primeira leitura nos faz contemplar a transformação de Pedro, um simples pescador, em um líder espiritual que continua as obras de Jesus, espalhando a cura e a esperança. Com o salmista, cantamos que a mensagem do Senhor ressoa e se espalha por toda a terra, em uma conexão perfeita com a missão dos apóstolos Pedro e Paulo de levar a mensagem de Cristo a todas as nações. Na segunda leitura, São Paulo enfatiza que recebeu do próprio Deus o Evangelho que anuncia. Essa leitura enfatiza também a transformação sofrida por Paulo, de perseguidor dos cristãos a um apóstolo fervoroso, transformado pela graça de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. E 3 vezes, Pedro responde que sim. A cada resposta, Jesus pede que Pedro apacente as suas ovelhas, reafirmando o seu papel de liderança na Igreja. Irmãos, tanto São Pedro como São Paulo foram fortemente transformados pela graça de Deus
e assumiram a missão de anunciar o Evangelho para todos os povos. A liturgia de hoje nos desafia a refletir sobre como temos sido transformados por Deus e sobre a nossa própria vocação e missão. A refletirmos como temos demonstrado o nosso amor a Jesus. Irmãos, deixemo-nos transformar pela graça de Deus e inspirar pelos exemplos de fé, serviço e sacrifício desses dois grandes apóstolos. Coloquemo-nos também nós a serviço do Evangelho, fazendo ressoar a mensagem de Cristo por onde passarmos. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.